Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Tudo bem aí com vocês? Gente, se Deus nos der graça aqui essa noite, gostaria de compartilhar um pouco sobre dons e ministérios, para que a gente encontre o nosso lugar no corpo de Cristo. Mas eu não posso entrar nesse assunto sem lançar um firme fundamento aqui antes. E para isso eu gostaria de pedir para você abrir em 1 Coríntios capítulo 4, por favor. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Amém, irmãos? Me acompanharam aí na leitura? Paulo está falando o seguinte, que em nada na minha consciência ela ficou pesada, em nada minha consciência me reprova. Contudo, eu não me considero justo diante de Deus. Eu não me considero justificado diante de Deus, ainda que a minha consciência não me reprove. Porque quem me julga é o Senhor. Sabe o que Paulo está querendo dizer aqui, irmãos? Que a nossa consciência não é um instrumento seguro de avaliação para comprovar se eu estou bem com Deus ou não. Porque a nossa consciência, normalmente, ela nos prega um engano que diz assim: se você é usado por Deus, você é aprovado por Ele. E isso é um grande engano. Ser usado por Deus não é nenhuma garantia de que somos aprovados por Ele. A nossa consciência, irmãos, não é um instrumento seguro de avaliação para comprovar se você é aprovado ou reprovado diante de Deus. Ser usado não é nenhuma garantia. Nós podemos ler aqui Mateus capítulo 7, por exemplo. Vamos abrir, por favor, Mateus capítulo 7. Versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Eles eram usados por Deus para fazer tudo isso. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais o pecado ou iniquidade. Aqui tinha uma turma que pensava que estava qualificado para entrar no reino dos céus, porque era usado por Deus. Mas naquele dia, Jesus desqualificou eles, porque eles não eram aprovados. Eles estavam vivendo na prática de pecado. Essa é a explicação aqui de Jesus. Por isso que Paulo não confia na consciência dele. Eu acho que nós também não podemos confiar na nossa. Ela não é um instrumento seguro.
Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Vamos abrir, por favor, irmãos. 1 Coríntios 9, 27. Paulo está dizendo o seguinte: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo admitia a possibilidade de, mesmo depois de ter pregado o Evangelho para muitas pessoas, ele terminar desqualificado. Porque ser usado por Deus não é nenhuma garantia de que somos aprovados por Ele. Então, muito mais, irmãos, do que ser usados por Deus, a nossa gana é sermos aprovados por Ele. E para sermos aprovados por Ele, nós precisamos usar um instrumento seguro para fazer essa avaliação. E esse instrumento não é a nossa consciência. Esse instrumento é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus, ela condena a minha conduta, ainda que eu não tenha peso na minha consciência por causa disso, eu estou reprovado. E a minha conduta precisa ser modelada pela palavra. Ainda que a tua consciência não pese, porque ela pode estar cauterizada, como Paulo fala para Timóteo no capítulo 4, versículo 2, na primeira carta. Então, irmãos, esse é um firme fundamento para a gente navegar nos dons e ministérios. Eu quero jogar esse cimento no teu pé agora, para que ele seque e você não se perca, não seja desqualificado, não seja reprovado pelo Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Bom, lançado esse fundamento, vamos aprender um pouco. E no final quero fazer um exercício aqui com os irmãos a respeito dos dons e ministérios, e na tentativa de ajudar cada um de nós a identificar o seu dom, se encontrar no corpo de Cristo. Tá bom? Até a bexiga está falando amém lá. Irmãos, basicamente no Novo Testamento, o que fala sobre dons e ministérios? Vamos falar sobre 4 coisas aqui, ó: encargos, dons do Pai, dons do Filho e dons do Espírito. Para a gente ter uma visão panorâmica a respeito dos dons e dos encargos no meio da igreja. Amém? Olha só: encargos, dons do Pai, dons do Filho e dons do Espírito. Márcio, aonde que estão os encargos? 1 Timóteo capítulo 3, vamos lá. Vamos abrir 1 Timóteo capítulo 3, por favor, irmãos. Versículo 1. Coríntios capítulo 4, versículo 4. O primeiro texto de todos. 1 Coríntios 4, 4. Timóteo capítulo 3, versículo 1, fala a respeito do encargo na igreja. Fiel é a palavra: se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Episcopado está falando do encargo de presbítero na igreja. No versículo 8, fala do segundo encargo, do outro encargo aí, ó. Semelhantemente quanto a diáconos. Esse é o outro encargo. Amém? Então, na igreja, irmãos, existem encargos.
Quais são eles? É esses dois aí. Amém? Dons do Pai. Aonde que está? Romanos capítulo 12. Vamos lá. Romanos capítulo 12. Tem uma lista aí de 7 dons. Versículo 6. Romanos 12, 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. 2 pontos. Aí ele vai entrar na lista aí dos 7 dons. Olha aí, ó. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, que significa aí serviço, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, exortar significa fortalecer, viu? Não é corrigir, não. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside, e o que significa presidir? Liderança, liderar. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. 7 dons. Ah, Márcio, mas por que você classificou como dons do Pai? Porque nos versículos anteriores, aqui ao versículo 6, ele fala que Deus distribuiu fé para cada um e deu dons. É só para uma questão assim, para a gente poder, didática, para a gente poder se encontrar e melhorar nosso exercício na busca dos nossos dons e a gente se encontrar no corpo de Cristo. Tá bom? 7 dons aí, ó. Eu fico aqui imaginando, né? Vamos abrir um parênteses aqui em Romanos 12? Fico aqui imaginando. No meio da igreja, discípulos com dom de contribuição, como está falando aqui. Ele olha assim e vê aquele irmãozinho com a calça rasgada e o mesmo chinelo de sempre. E ele, com aquele dom de contribuição, move alguns irmãos e vai lá e abençoa aquele irmãozinho lá. Aí o outro tem o dom de exortar, que significa fortalecer. Ele identifica facinho aquele irmão que está meio borocochô, né? Na reunião. Aí ele vai lá e levanta o irmão. O dom de misericórdia, né? Ninguém quer chegar perto daquele lá. E ele vai lá com misericórdia. Dom de ensino não necessariamente precisa ser dos presbíteros. Pode ter irmãos no meio da igreja, discípulos, com um dom de ensino, que compartilha. Nós temos um irmão lá em Agudos, que nós descobrimos nele o dom de ensino. Ele tem 20 anos de idade. Ele chegou na nossa reunião geral, de domingo, e o Toninho estava com a palavra ali sobre o que é um discípulo, as características do discípulo e tal. Era o turno dele, né? Eu sabia qual era a palavra que ele ia ministrar. O Alessandro chegou perto de mim assim e falou assim: Márcio, olha a palavra que Deus me deu hoje de manhã. Domingo de manhã ele recebeu essa palavra e escreveu toda da forma didática assim, né? E mostrou assim para mim. Aí eu fui ler, eram lá as características de um discípulo. Eu cheguei e falei assim: Toninho, dá uma olhada no caderno ali do Alessandro. Aí o Toninho viu e falou assim: Alessandro, você que vai ministrar hoje. E o Toninho sentou, eu e o Parpinelli sentados ali, o Alessandro pregando uma reunião de domingo. 20 anos. As características de um discípulo, coisa mais graciosa. Todos os irmãos ficaram inspirados, desafiados e edificados. Eu fico sonhando, né, com a igreja, cada um encontrou o seu lugar no corpo de Cristo e está dando a sua contribuição. Meu Deus do céu. A profecia, né, que é algo que dá muito problema no meio da igreja. A profecia não serve para ninguém casar ninguém, viu? A profecia não serve para isso. A profecia não serve para ninguém direcionar ninguém, vai para lá. Nós não temos nenhum exemplo no Novo Testamento de profecia diretiva. Paulo, ele só apoia aquele tipo de profecia que tem 3 objetivos.
fortalecer, edificar e consolar. Profecia não serve para expor o pecado de ninguém em público. Mas não é porque tem muita gente usando errado que agora nós vamos jogar a água com o bebê junto, né? Nós queremos o dom de profecia e nos mover e aprender do jeito correto. Amém, irmãos? Amém. Encargos, presbíteros e diáconos. Dons do Pai. Tem essa lista aqui de 7 dons. Dons do Filho. Onde que está? Efésios capítulo 4. Versículo 11. Texto super conhecido. Efésios 4:11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. 5 dons aí, ó, do Filho. Márcio, por que dons do Filho? Porque no versículo 7 está falando, ó, segundo a proporção do dom de Cristo, ele vai desembocar no versículo 11. Ele concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Tá? Só para a gente conseguir organizar o negócio aqui, não ficar aquela bagunça na cabeça, né? Aí fica mais difícil da gente se encontrar. Dons do Filho, amém, irmãos? Dons do Espírito, onde que está? 1 Coríntios 12, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 12, do 8 ao 10. É uma lista de 9 dons aí, irmãos. Posso ler? Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e outro, segundo o mesmo Espírito, palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espírito. A um, variedade de línguas. A outro, capacidade para interpretá-las. Amém? Você reparou que todos os dons pertencem ao Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você pode manifestar qualquer um desses dons. Ah, eu tenho o dom de curar. Você não tem o dom, né, irmão? Você tem o Espírito. Você tem o Espírito Santo. Ele tem esses 9 dons. Você pode treinar qualquer um desses aqui. De repente você fica mais treinado em um do que no outro. E você vai ter mais frequência, mais experiência naquele que você treinou mais. Mas o Espírito Santo é o possuidor dos 9 dons. E ele está dentro de você. Coisa incrível, né? Amém, irmãos? Amém. Tá. Identificado aí ó, os encargos, dons do Pai, dons do Filho, dons do Espírito. Eu não pretendo, obviamente, esgotar o assunto aqui, é muito extenso, muito profundo. Eu também não vou me aprofundar em todos eles aqui, mas eu gostaria de tentar aqui, te dar pavimentar uma estrada aqui para você, andar nesse caminho, com o objetivo de você se encontrar no corpo de Cristo, de você descobrir o dom que você tem. Porque no mínimo, irmão, você tem um talento. Lembra da parábola dos talentos? Tinha 3 servos, um recebeu 10, outro 5, outro 1. Era 10, 5 e 1, minha? 5, 3 e 1. 5, 3 e 1, obrigado. Mas todos os servos desse senhor recebeu pelo menos um talento. Não tinha nenhum servo sem talento nenhum. Nós somos servos do Senhor Jesus. Todos nós que estamos aqui temos pelo menos um, recebido pelo menos um. Amém, irmãos? Você quer dizer para o irmão que está do seu lado: você tem dom, meu irmão. Agora diz assim para ele: você precisa descobrir qual é.
Antes, eu li a 1 Timóteo 2,7 e 2 Timóteo 1,11, que são dois versículos que Paulo repete a mesma coisa. Eu entrei em crise com esses textos. Eu falei, Senhor, por que tem dois versículos iguais? Igualzinho. Paulo fala em 1 Timóteo 2,7 e 2 Timóteo 1,11, ele fala assim: eu fui designado apóstolo, pregador e mestre. Ele repete isso em 1 Timóteo e em 2 Timóteo. Eu falei, Senhor, deveria ter colocado alguma coisa que me ensine alguma coisa aqui. Daí que Paulo era isso. Até que um dia o Senhor me falou muito com esses dois versículos. Que Paulo tinha descoberto a sua identidade ministerial. Ele era apóstolo e usava duas ferramentas, a pregação e o ensino. Pregador e mestre. Era uma identidade ministerial que ele tinha descoberto. Ele se encontrou no corpo de Cristo. Esses dois versículos nos ensinam muita coisa, irmãos. Nós precisamos nos encontrar no corpo de Cristo. Quando você foi batizado, você foi enxertado no corpo, como um membro do corpo. Você está ocupando um lugar no corpo de Cristo. Para quê? Para alguma função. Precisamos descobrir. Amém, irmãos? Amém. Próximo texto. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Vamos abrir, por favor, irmãos. É importante que você busque aí na sua Bíblia, leia com os seus próprios olhos. Pedro 4,10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Amém, irmãos? Como que esse texto aqui está falando para a gente servir uns aos outros? É ou não é? Como? Conforme o dom que recebeu. É assim que faz. Quando você começa a servir os irmãos no dom que você recebeu, pelo menos em mim, a sensação que me deu foi essa: eu nasci para isso. Eu nasci para isso. Eu descobri uma nova consciência do meu valor. Eu lembro quando eu tinha me recém-convertido das drogas, eu não tinha um ano de convertido. E uma irmã olhou para mim e falou assim: Márcio, Deus vai te usar para ir para as nações, para fundamentar, para pregar a palavra e para ministrar louvor. Eu falei: ah, tá, mas o que é isso? Você imagina, a cabeça de um drogado, não sabia nem o que era a diferença de Velho e Novo Testamento. De repente ela descarrega um caminhão de coisa dessa na minha cabeça. Eu sei lá o que ela está falando. Eu não entendi nada. Mas aquele negócio acendeu a faísca dentro de mim. E eu fui descobrir, eu fui me aventurar. Até que um dia eu peguei um violão e fui aprender. A igreja em Agudos tinha 9 discípulos na casa do Toninho. Aí tinha uma irmã que ministrava louvor lá e ela não foi. Eu tinha aprendido uma música. Aí eu falei assim: agora é minha vez, né? Eu vou arrebentar. Aí eu cheguei lá para ministrar louvor na reunião geral da igreja, 9 irmãos, na sala da casa do Toninho. Eu peguei o violão, irmãos, e eu esqueci a letra, eu fiquei nervoso, eu transpirei tudo em cima do violão, foi um desastre. Ninguém gostou. Eu fui embora: Senhor, nunca mais eu ministro na minha vida. Mas alguma coisa falava lá dentro para eu insistir, para eu perseverar. E eu fui ali com meu violãozinho, aprendendo um outro cântico, e fui treinando, e fui indo. Aí daqui um pouco eu fui lá
de novo, apareceu outra oportunidade para eu ministrar no louvor ali, né? Aí eu falei, bom, agora eu vou tocar a música Jesus do Asaf, porque não tem perigo de errar a letra. Jesus. Todo mundo sabia, a coisa fluiu. Eu falei, uau! Encontrei o meu lugar. Aí daqui um pouco chegou um convite para ir para a Argentina. Aí eu comecei a aprender o espanhol. Aí daqui um pouco chegou um convite para ir para o Chile. Aí a hora que eu fui perceber, eu estava lá em Rancagua, no Chile, ministrando louvor, 800 irmãos em espanhol, fluindo lá. Al único que es digno de recibir. Aí eu fico pensando, né? Você imagina se eu tivesse desistido lá atrás, quando deu tudo errado, quando foi um desastre, eu teria abortado o que Deus tinha para mim aqui, ó, na frente. Porque você funcionar nos dons, irmãos, é assim. Você descobre o seu dom, aí você, a hora que você começa a funcionar nele, aí a primeira lombada você quer desistir. Mas o Senhor falou conosco aqui ontem sobre perseverar. E não desistir. Porque senão, sabe o que acontece? Deus tem algo para você aqui, ó, e você aborta o que Deus tem para você aqui, ó, porque você desistiu aqui na primeira lombada. Insiste, meu irmão. Não é para desistir. Quem falou que é para desistir? Só o diabo para falar para você que é para desistir. Porque não é. Amém, irmãos? Amém. Em contrapartida, se nós não servimos uns aos outros no dom que recebemos, a sensação que dá é o senso de inaptidão. Eu não me encontrei. Aí vem crise de identidade. Eu não sirvo para nada. Eu não consigo. Eu sou inútil. Está vendo a importância de você se encontrar no corpo, irmão? Você precisa encontrar o seu lugar no corpo. Então nós precisamos descobrir, irmãos, nosso lugar no corpo. Um outro texto de 1 Coríntios capítulo 12. Vai reafirmar tudo isso que eu estou falando aqui. Vamos abrir, irmãos, por favor, 1 Coríntios capítulo 12. Coríntios 12, 12. Ó, a gente vai ler até o 31. Se o irmão dormir, você dá uma cutucada nele aí, hein? Mas hoje vocês não estão cansados. Dá para perceber. Glória a Deus. Viu? 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim Cristo. Se está na sua Bíblia aí, ó, assim também com respeito a Cristo, pode corrigir a sua Bíblia e riscar aí, ó, também com respeito a Cristo, porque isso não tem no original. É assim Cristo, porque não é uma comparação, ele está falando que é o corpo de Cristo, os membros, e Jesus é o cabeça. Verso 13: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. 16: se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se
todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Gente, preciso fazer um parênteses aqui nesse versículo 20. O certo é que tem muitos membros, mas um só corpo. O que é o corpo de Cristo? A igreja. Ele está falando aqui que tem muitos membros, mas uma só igreja. Pode ter muitos ministérios, mas não pode ter muitas igrejas. A divisão é uma caricatura grotesca do corpo de Cristo. Fecha parênteses. 21. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Incrível esse texto. Eu amo demais essa palavra. Irmãos, está falando aqui que todos nós somos membros individualmente desse corpo. Então, o corpo ele tem vários membros. O olho, para que serve o olho? Para enxergar. O ouvido, para ouvir. A boca, para falar. Qual membro você é? Márcio, deixa eu pedir algo para você. Sim. Acentua para a gente o 22, 23 e 24 sobre essa questão dos membros que nós julgamos ser menos importantes. A ele nós damos muito mais honra, aqueles menos decorosos, a gente cuida mais. Parece que Paulo está falando que tem membros que eles são, quer ver no versículo 24, não tem necessidade disso. Parece que não precisa. Agora tem um que a gente julga que ele é o mais pequeno, é esse é o que mais a gente precisa cuidar. Faça isso pra gente. É exatamente isso aí que você falou. O Vinícius está falando aqui que tem alguns membros do corpo que parecem menos decorosos, e esses precisam ser mais fortalecidos e mais honrados. E alguns que já, de repente, se encontraram, já estão enraizados, já estão resolvidos, não tem necessidade disso, como ele falou aqui. Então é importante a gente observar essas coisas. Para que quem é quem? Para que todos sejam fortalecidos de igual modo, para que todos funcionem de igual modo, para que todos encontrem o seu lugar e reconheçam o seu valor. Todos têm contribuição. Amém? Irmão, você está ocupando um lugar no corpo de Cristo. O meu olho está ocupando um lugar no meu rosto. Para quê? Para enxergar. E você está ocupando também um lugar no corpo de Cristo. Você foi enxertado no corpo pelo batismo. Para que você está ocupando esse lugar? Alguma função você tem. Talvez você não descobriu ainda, mas você tem. Sabe por que é importante descobrir o seu dom? Para que você funcione num serviço no meio da igreja que combine com o seu dom. Se você tem um dom
e você funciona num serviço que não combina com o teu dom, você não vai encontrar essa alegria, essa força, essa energia, essa graça para você funcionar nesse serviço. Você está no lugar errado. Acho que pior do que você não estar preparado para funcionar no teu dom é você descambar para um serviço que não combina com o teu dom. Eu já soube em uma localidade que um irmão tinha um dom pastoral notável. E ele estava servindo como diácono. Que não estava no lugar dele. Que Deus nos guarde, irmãos. Para que o corpo funcione, flua e marche bem, nós precisamos descobrir os nossos dons e funcionar num serviço que combine com o nosso dom. Amém, irmãos? Um discípulo que está cooperando em um serviço que combine com o seu dom, cumprirá sua tarefa com muito mais entusiasmo do que aquele que simplesmente cumpre por dever. Para muitos discípulos, a descoberta dos seus dons tornou-se uma experiência-chave na sua vida espiritual. Receberam de Deus uma nova consciência do seu valor, e isso teve resultados positivos em todas as outras áreas da sua vida. Está vendo que importante, irmão? Você descobrir o seu lugar no corpo de Cristo? Qual é seu lugar no corpo de Cristo, irmão? Talvez você goste de tocar um instrumento, ou cantar, ou dançar, teatro, escrever livros, ou você tem paixão pelos perdidos, ou até cozinhar. Eu fui num retiro de pastores na Argentina em 2015 e tinha alguns pastores do Paraguai lá, e nós estávamos compartilhando sobre os dons, e as esposas dos pastores, dos presbíteros, elas contaram um testemunho lá. A gente não é chamada para o encargo de presbítera. Tem uma onda aí de apóstola, pastora. E a gente não é, isso é um cargo chamado ali para o homem, e a mulher é auxiliadora disso, né? E elas falando assim, e agora qual é o nosso dom? O que a gente vai fazer? Aí uma disse lá, eu sei cozinhar. Mas eu também sei. Então vamos cozinhar. Elas fizeram uns doces e foram de porta em porta no quarteirão daquela irmã, servindo doce para os vizinhos todos ali naquele quarteirão. Sabe o que aconteceu? Os vizinhos começaram a se converter, porque elas simplesmente foram lá servir um doce, bateram na porta. Eu sou seu vizinho, eu vim servir aqui um doce para você. Poxa, muito obrigada. Aí a mulher começa a chorar. O que aconteceu? Aconteceu um desastre hoje. Posso orar por você? Pronto. Está feito o estrago. Aí começaram a se converter lá no quarteirão. Talvez você goste de organizar o lugar das reuniões. Talvez você tenha paixão pelas nações. Você tenha uma carga pela unidade da igreja, se mover nos dons de cura. Ou talvez você queira ser um presbítero. E eu quero te desafiar a chegar no teu discipulador. Ô Ninho, eu quero ser presbítero, me treina. Ou um diácono. Sabe, irmãos, eu aprendi uma coisa muito especial. Os nossos discipuladores são instrumentos do Senhor para descobrir o nosso dom, sabia? Quem descobriu o dom de Josué? Moisés, seu líder.
Quem descobriu o dom de Davi? Samuel. Quem descobriu o dom dos 12 apóstolos? O discipulador deles, Jesus Cristo. Quem descobriu o dom de Timóteo? Paulo. Cumpre teu ministério, faz o trabalho de um evangelista. Lembra? Os nossos discipuladores, irmãos, eles são instrumentos preciosos do Senhor para nos ajudar a nos encontrar no corpo de Cristo, encontrar o nosso dom e potencializar ele. Amém, irmãos? Em 1 Coríntios 14, 26, vamos abrir. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? O que tem que fazer quando a gente se reunir? Um tem salmo, o outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Irmãos, qual é o propósito principal das nossas reuniões? Está escrito nesse versículo: edificação. Mas a edificação da igreja só vai alcançar sua plenitude quando todos os irmãos entrarem em operação. Um tem salmo, o outro tem doutrina, o outro tem revelação, o outro tem línguas e o outro tem interpretação. Aí a gente fica naquela liturgia, né? Agora é o momento da música. Agora é o momento de tirar as ofertas. Agora é o momento da palavra. A gente está num desafio lá em Agudos para romper. E abrimos para os irmãos darem a sua contribuição no corpo de Cristo com liberdade no meio da reunião. Está vendo que é importante, irmãos? A gente encontrar o nosso lugar no corpo de Cristo e entrar rápido em operação, porque senão a igreja nunca vai alcançar sua plenitude nessa edificação. Todos nós somos responsáveis, irmãos, não é só os presbíteros, nem os diáconos, nem os irmãos que servem na música. Todos nós somos responsáveis. Amém, irmãos? Tem uma sofisma que também não é novidade para nós, uma sofisma do diabo, que diz: eu não tenho dom nenhum, eu não sou bom o suficiente, já tem outro exercendo esse dom melhor do que eu. Sofisma do diabo, irmão. Porque você é um membro do corpo de Cristo e você foi enxertado para funcionar nesse dom, e ninguém melhor do que você para fazer isso. Ah, Márcio, mas eu não sou eloquente, eu sou pequenininho, eu sou o menor da minha casa. Já ouviu essa história? Olha só o que diz em 1 Coríntios 1, 26 a 29. Não precisa abrir, irmãos, eu vou ler aqui para a gente apressar um pouquinho a coisa. Olha só, diz assim: irmãos, reparai na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ah, Márcio, mas eu não sou de nobre nascimento, eu sou fraco. Então é você mesmo que Deus quer usar, meu irmão. Você mesmo está na condição ideal, porque Deus usa os que não são para confundir os que são.
Quando eu falo essas coisas, eu me lembro dos meus 15, 16 anos de idade, jogado, largado nas drogas, pichando o muro da cidade, e lá o filho da professora lá, não tem mais jeito, esse aí está perdido, impossível, ninguém dá nada mais para esse cara aí não. Aí daqui a pouco Deus entra dentro de mim para nunca mais sair, e me leva para as nações, porque Deus usa os que não são, para confundir os que são. Davi era desprezado, foi esquecido até pelo pai dele quando o profeta chegou na casa dele, né? Jeremias era uma criança, Deus chamou ele e Jeremias falou assim: mas eu não passo de uma criança. Então é você mesmo, profeta das nações. A Ana, mãe de Samuel, era estéril. E do ventre dela Deus fez um milagre, saiu um profeta. E o que falar de Moisés, né? Quando Deus chama Moisés, em Êxodo 3:11, Moisés fala assim para Deus: mas quem sou eu, Senhor? No capítulo 4, versículo 10, Moisés fala assim para Deus: eu não sou eloquente, eu não sei falar, eu sou gago. No capítulo 4, versículo 13, Moisés fala assim para Deus: envia aquele que hás de enviar, Senhor, menos a mim. Às vezes nós dizemos isso, né? Não, envia aquele outro lá, Senhor. Eu não tenho, eu não consigo, eu não tenho capacidade, eu tenho vergonha, eu sou tímido, eu não sei falar, eu não sou eloquente. Em Êxodo capítulo 4, versículo 2, Deus pergunta assim para Moisés: Moisés, o que você tem aí na mão? Ele falou assim: eu tenho um cajado. Então é com ele que você vai libertar o meu povo. Sabe quantos eram esse povo, irmãos? Os historiadores dizem que eram 1 milhão de pessoas, com um cajado. Porque às vezes a gente fica esperando um ideal para começar a servir a Deus, né? O dia que eu for casado, o dia que eu for rico, o dia que eu tiver carro, o dia que... E a gente fica construindo um ideal. O dia que eu chegar nesse ideal, eu começo a servir ao Senhor. Mas, irmão, Deus quer usar você com o que você tem na mão hoje. O que você tem na mão, o que você tem hoje, é com isso que Deus quer te usar. Não espere um ideal, esse ideal não vai chegar nunca. Amém, meus irmãos?